Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia. ISKCON Rio entrando no ar para fazer a transmissão da leitura de hoje do Srimad Bhagavatam. Meu nome é Mahaprabhu Kripadasa, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui me conectando com vocês para poder fazer a leitura do Bhagavata Purana. Terceiro canto, capítulo 2, verso número 30. Ok? Sejam bem-vindos todos vocês que se conectam aqui através do nosso Facebook e também do nosso Instagram. E com um pedido que, por favor, vocês que nos acompanham nessas mídias, se conectem, acessem o YouTube no canal ISKCON Rio Bhakti Center. ISKCON Rio Bhakti Center. Façam seu cadastro, se inscrevam lá naquele canal, que será um canal base para a transmissão dessas lives. E é importante um determinado número, de inscritos para que a gente possa manter o canal e também que possa fazer as transmissões ao vivo, tá bom? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus. A Narayana Rishi, o ser humano supremo. A deusa Saraswati, deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Então, cumprido esse protocolo, vamos lá. Terceiro canto, capítulo 2, lembrança do Senhor Krishna, verso número 30. Prayukitam Bojarajena Mainakamarupinaha Lilaya Vyanudatam Stan Balakridanakam Iva. Prayutam, empregados Bojarajena pelo rei Kamsa, Mainaha, grandes magos, Kamarupinaha, que podiam assumir qualquer forma que queriam, Lilaya, no transcurso dos passatempos, Vyanudat, matou, Tan, a eles, Tan, à medida que eles vinham ali, Balaha, a criança, Krida, Nakam, bonecos, Iva, assim. Então vou ler a tradução e depois o significado de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Os grandes magos, que eram capazes de assumir qualquer forma, foram empregados por Kamsa, o rei de Bodha, para matar Krishna, mas no transcurso de seus passatempos, o Senhor os matou tão facilmente como uma criança despedaça bonecos. Então agora o significado de Srila Prabhupada, seu comentário acerca desse shloka. O ateísta Kamsa quis matar Krishna logo após o seu nascimento. Ele não conseguia fazê-lo, porém mais tarde ele foi informado de que Krishna estava vivendo em Vrindavana,
na casa de Nanda Maharaja. Por isso, ele empregou muitos magos que podiam executar atos maravilhosos e assumir qualquer forma que quisessem. Todos eles apareceram perante o Senhor Criança, sob várias formas, tais como Aga, Baka, Putana, Shakata, Trinavarta, Denuka e Gardaba, e tentaram matar o Senhor em várias oportunidades. Mas, um após o outro, todos eles foram mortos pelo Senhor, como se ele estivesse apenas brincando com bonecos. As crianças brincam com leões de brinquedo, elefantes, javalis e muitos bonecos similares que são quebrados pelas crianças à medida que elas brincam com eles. Diante do Senhor Todo-Poderoso, qualquer ser vivo poderoso é assim como um leão de brinquedo nas mãos de uma criança. Ninguém pode ultrapassar Deus em nenhuma posição, e por isso ninguém pode ser igual ou superior a Ele, nem ninguém pode atingir o estágio de igualdade com Deus através de algum tipo de esforço. Jnana, Yoga e Bhakti são 3 processos reconhecidos de realização espiritual. A perfeição destes processos pode nos levar à meta desejada da vida em termos de valores espirituais, mas isso não significa que atingimos uma perfeição igual à do Senhor através destes esforços. O Senhor é o Senhor em qualquer estágio. Quando ele brincava como uma criança no colo de sua mãe Yashoda Mai, ou como um vaqueirinho com seus amigos transcendentais, ele continuou sendo Deus, sem que suas 6 opulências fossem reduzidas de maneira alguma. Assim, ele é sempre insuperável. Shila Prabhupada aqui, Jai. Achyuta, né? Krishna, o nome de Krishna, assim, que adjetiva essa sua condição de insuperável, é Achyuta. Então, vamos lá. Om Gyanaatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura ignorância. Meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com a archoche do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Namine Sirupa Sisanatana Bhattara Gunata Siddhiva Gopal Bhatta Dasara Gunata Sadhu Goswam Prabhuski Jai Vanchakal Patarubhyas Cha Kripa Sindhu Ubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gora Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Que verso e que significado, hein? Então, gente, eu vou ler aqui, você que se conectou agora, de repente pode não ter acompanhado o começo da live. Eu vou fazer a leitura aqui, vou repetir a leitura do Shloka, do verso 30 do capítulo 2, que é intitulado Lembrança do Senhor Krishna, isso no 3º canto do Srimad Bhagavatam. Então, esse Shloka, né, o verso é o seguinte: Prayuktam Bojarajena Maina Kamarupinaha Lilaya Vyanudatam Stam Balakridanakam Iva. Os grandes magos que eram capazes de assumir qualquer forma foram empregados por Kamsa, o rei de Boga, para matar Krishna. Mas no transcurso de seus passatempos, o Senhor os matou tão facilmente como uma criança despedaça bonecos. Bom, vamos lá, né? A gente já
você que acompanha a leitura já está ciente aí dessa condição de Kamsa, né, como um rei demoníaco, e que queria matar Krishna porque ele tinha recebido a predição de que o 8º filho de sua irmã Devaki, com seu cunhado Vasudeva, iria matá-lo. Então ele já empregou todos os esforços para isso, mas ele não conseguiu êxito após ter aprisionado sua irmã e seu cunhado e matado os filhos que eles foram tendo ao longo do tempo. Mas de forma mística, claro, Krishna, quando nasceu, na prisão de Kamsa, ele foi levado por seu pai Vasudeva, seu pai biológico, para Vrindavana. E lá então, ele nasceu em Mathura, aí foi para Vrindavana e lá ficou sob o abrigo de seus pais adotivos, Nanda Maharaja e Yashoda Mai. Mas então, qual é o ponto, né? Kamsa ficou sabendo que Krishna depois tinha ido estava em Vrindavana, né? Como Prabhupada menciona aqui, né? Kamsa foi informado que Krishna estava vivendo em Vrindavana. E aí ele, vou caçar esse menino e vou acabar com ele. Porém, o que ele fez? Ele empregou magos, né, místicos do mal, que tinham esse poder de se transformarem em criaturas assim altamente destrutíveis, grandes demônios, monstros assim. Mas o ponto de tudo isso, o ponto filosófico, Prabhupada sempre bate nessa tecla, é que quem são esses demônios? Demônio é todo aquele ateísta que não aceita que toda a existência depende da suprema personalidade de Deus. Tudo que existe provém dessa fonte de energia geradora de tudo que existe. Então é um fato que, devido a essa mentalidade equivocada, esses seres demoníacos, que pode se traduzir como as pessoas materialistas, tá, gente? Os demônios são meramente aquelas almas. Nossa, quanto tempo eu vivi como demônio. E agora estou tentando sair da condição de um demôniozinho, né? Ali que quer se apropriar da natureza material, quer desfrutar dessa natureza material. Então estou assim engatinhando na tentativa de sair desse viés da mentalidade demoníaca, assim, sob o abrigo de Srila Prabhupada, para poder vencer os meus inimigos internos. Kama, Krodha, Loba, enfim, luxúria, a ira, a loucura. Todos esses inimigos internos, que são os verdadeiros inimigos da entidade viva. E estabelecer um grau de consciência que me capacite a servir Krishna. Tentar ali humildemente prestar um serviço a Krishna. Então, o conceito a um ser demoníaco é aquele materialista, só isso. O materialista em alto grau, aquele que se arraiga tanto nesse mundo material, na busca por poder,
fama, fortuna, e que aí ele vai impulsionado, né, influenciado pelo modo da paixão, ao nível que migra para a influência do modo da ignorância, para a obtenção dessas metas mundanas, esse pode se tornar um demônio mais assim, que vai ter o conceito de demônio aos olhos do Ocidente. Porque aos olhos da cultura védica, do conhecimento védico, o demônio é meramente qualquer materialista simples, que está vivendo nesse mundo e querendo desfrutar do mundo material. Por que que é um demônio? Porque é como um ladrão, um assaltante, um delinquente, que tenta tirar proveito daquilo que não lhe pertence. Simples assim. Com um pouco de sobriedade, introspecção, reflexão, indagação, a gente vai entender, caramba, esse mundo, que mundo é esse? Atatou Brahma Jigyasa, né? Aquela indagação filosófica. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Que mundo? Qual é a finalidade desse mundo? Então você vai entender que tem um Criador por trás de tudo isso. Existe um proprietário supremo, aquele onde devem ser vertidos todos as austeridades, as penitências, todos os jágyas, Bhoktaram Jagyatapa Sansarvaloka Maheshwaram Suridam Sarva Bhutanam Gyatvaman Shantim Richati. Krishna, ele é o Bhoktaram, ele é o beneficiário último de todos os jágyas, os sacrifícios, os sacro-ofícios, né, os deveres sagrados, e tapasam, todas as austeridades. A gente não deve ficar fazendo austeridade para obtenção. Claro, devemos trabalhar, óbvio, né? O trabalho é enobrecedor, é edificante, mas a finalidade deve ser o quê? Para que a gente possa manter o nosso corpo, para interagir nesse mundo, mas fazer bom uso do nosso livre-arbítrio, né? Aproveitar o nosso karma, a atividade, né? O karma no sentido de atividade, para verter sacrifícios e austeridades, tapácias, oferecendo a Krishna. Para o quê? Para o desenvolvimento espiritual e para nos qualificarmos para o serviço amoroso a Deus. Essa é a finalidade. Entendeu? Então, uma vez que Krishna... Então, entendendo isso, você vai entender também... e esse mundo, ele funciona como? Ele tem um funcionamento incrível, né? Perfeito, com vários elementos que se amalgamam. Luz do sol, a terra com seus sais minerais e nutrientes, as sementes que geram vegetais, diferentes tipos de frutos, enfim, uma diversidade absurda de coisas e vidas e uma beleza incomensurável. Tudo isso é produzido pelo Senhor Supremo. Então tudo isso pertence a Ele. E Krishna nos autoriza a utilizarmos todos esses elementos da natureza para a manutenção das nossas vidas, mas ele fica muito feliz ao ver que nós reconhecemos a sua propriedade. Aí Prabhupada faz uma analogia, muito comum Prabhupada fazer analogia, né? Porque Krishna não precisa de nada.
coisa que Krishna sente falta é o nosso amor. Porque viramos as costas para ele, ficamos na condição de demôniozinhos nesse mundo material, ateístas ou materialistas, enfim. E ele não tem o nosso amor. Então ele está ali na expectativa de receber o nosso amor, para o nosso próprio bem, né? Mas ele não precisa de nada. Krishna não precisa de nada. Então Prabhupada faz uma analogia de um pai em cujo aniversário ele recebe do filho lá aquele par de meias, aquela meiazinha mais barata da loja lá de R$ 1,99 que o filho pegou lá umas moedinhas, né? Hoje em dia não é mais assim, né? Antigamente a gente tinha um cofrinho que botava as moedinhas, botava o dinheirinho ali, aí no final do tempo abria o cofrinho e tinha lá um dinheirinho que a gente recebeu do pai. Era bem comum isso nas crianças. A dinâmica hoje mudou naturalmente. Mas ainda assim, né, quando o filho pega uma parte do recurso que recebeu do próprio pai, né, porque o recurso é do pai, assim como tudo nesse mundo material, todos os recursos naturais, tudo que existe, quem é que ofereceu? Foi o Pai Supremo. Então aí a criança pega lá aquele dinheirinho, compra um par de meias e dá para o pai no aniversário aquele par de meias. O par de meias não faz tanta diferença para o pai, né? Ele pode comprar a meia que quiser, né? Um pai digno, né? Trabalhador, um pai que empreende, que está ali cumprindo com o seu dharma, né? Mas ele fica muito satisfeito, feliz com a atitude do filho, esse amor que o filho demonstrou em lhe oferecer um presente. Então, da mesma forma, essa é a relação que nós devemos entender, nessa relação de nós, almas espirituais que estamos corporificadas nesse mundo material, com Krishna, o proprietário de tudo, Bhoktaram. Bhoktaram Jagatapasan Sarva Loka Maheshwaram. Suridam Sarva Bhutanam, que é o bem-querente de todas as entidades vivas. Suridam, bem-querente, Sarva de todas, Bhutanam, as entidades vivas. Então, essa percepção já vai elevando a nossa consciência, permitindo que a gente entenda as coisas como elas são e coloque as coisas no seu devido lugar. Tá? Mas, em última análise, esses seres demoníacos, né, que eu me referi aos materialistas, quanto mais grosseiro a pessoa é no seu materialismo, mais inebriada ela estará e mais assim ela se aproximará do conceito de demônio do Ocidente, né, praticando atividades altamente inauspiciosas, inapropriadas, horrorosas, inclusive, né, coisas assim horrendas, como a gente vê nesse mundo material, como que as pessoas em busca de poder, em busca de vantagens, as pessoas chegam num grau de inebriamento que praticam atos abomináveis. Né? Mas, voltando ao ponto, o demônio é meramente a pessoa materialista que quer desfrutar desse mundo separadamente de Deus, que é o proprietário de tudo. Né? Então, isso tudo deriva o quê? Da inveja de Deus, em última análise. Isso também é muito bem explicado por Srila Prabhupada. E é exatamente o que motiva a existência desse plano de existência material. Porque esse plano de existência material, ele não existe pela vontade de Krishna, mas sim pela vontade daqueles que viraram as costas para Krishna, que somos nós. Entendeu? E não à toa, nesse mundo material, as pessoas muito inebriadas, elas estão correndo atrás de poder, de fama, de fortuna. Elas estão loucas atrás dessas qualidades que são qualidades que Krishna as detém plenamente, absolutamente é dotado de todas essas, porque Krishna, como fonte de geração de tudo que existe, ele é a fonte do poder, ele é a fonte da riqueza, ele é a fonte da fama, ele é o mais famoso, e por aí vai.
Isso remete ao termo, né, Bhagavan. Van, aquele que possui, Bhaga, opulências. É o nome de Krishna. Porque Krishna, ele é Bhagavan. Ele é esse ser que detém todas essas opulências. São 6 opulências, na verdade. Poder, fama, fortuna, beleza, conhecimento e renúncia. Mas nesse mundo material, está todo mundo que nessa corrida louca, frenética, pela obtenção de poderes, para ser poderoso, para ser famoso, para ser muito rico. Mas nenhuma dessas conquistas, ela se compara à conquista de se obter o serviço devocional amoroso a Krishna. Por quê? Porque nenhuma das conquistas materiais, elas nos livram do miserável ciclo de nascimentos e mortes. Entendeu? E do miserável modus vivendi materialista. De ficar aprisionado nesse samsara tentando satisfazer os sentidos, satisfazer uma mente materialmente condicionada, entendeu? E ficar nesse samsara, né, no ciclo de nascimentos e mortes, de forma eterna até. Não à toa somos denominados nityabadas, né, almas eternamente condicionadas. Até que venha o despertar. Através da misericórdia do Guru ou de Krishna. Entendeu? E aí sim. Então aí a gente vai poder se trabalhar para eliminar essa natural tendência de invejar Deus, de querer obter aquelas potencialidades que são de Deus. E a gente vai se colocar na nossa condição de Krishna, me leva, vai, faz de mim o que quiser. Então, o ateísta, ele tem essa característica, por exemplo, a ciência, né? A gente observa, por exemplo, cientistas assim com graus de inteligência, materialmente falando, bastante privilegiado. Eles fazem pesquisas e estudos, mas porque eles estão dissociados do criacionismo, da compreensão de que por trás de tudo existe ali um ser criador, eles estão invejando Deus da mesma maneira e estão negando a existência de Deus, obviamente tirando hoje em dia o mais avançado segmento da ciência, que é a física quântica, que já entende de uma forma bastante evidente que por trás de todo fenômeno científico existe um controlador, existe um agente, ok? Então, mas tirando isso, são esses cientistas que estão sempre tentando explicar a vida, mais dissociados, né, nas suas pesquisas, da compreensão de que por trás de tudo tem o Deus Criador. Tá? Hare Krishna, Gokula, Hare Krishna, Sérgio Azevedo, pessoal que acompanha aqui. Ô, meu querido Hanuman Dassa, lá do Ceará, de Fortaleza, irmão. Depois eu vou me reportar a vocês, tá? Mas continuando aqui, então aí, claro, Kamsa recorreu a muitos magos e esses magos se apresentaram como grandes demônios, que é explicado aqui, né? Prabhupada cita, né? Aga, Baka, Putana, Shakata, Trinavarta, Denuka, Gardaba. Mas por mais que eles fossem magos, Krishna, ele é o Yogeshvara, que é o místico, o mago supremo. Então, nos embates que Krishna teve com esses demônios, Krishna brincou. Assim como tem a história de Hiranyakashipu, né? Que é uma entidade tenebrosa, enorme, assim com, aliás, um demônio muito poderoso,
amedrontador, muito capaz, né? E aí o que acontece? Aparece Nrsimhadeva e brinca com Hiranyakashipu como se fosse um gato lidando com um camundongo, né? Então Krishna não tem oponentes. Esse é o ponto que a gente tem que entender. Não existe nenhum oponente capaz de enfrentar Krishna. Assim como, por exemplo, não existe o diabo, que é um oponente de Deus. Não, existe a natureza demoníaca. E seres que ficam muito inebriados, influenciados por essa natureza demoníaca, e aí pensam que vão poder até mesmo derrotar Deus. Tem essa loucura. Essa é uma loucura em alto grau, né? Uma loucura em alto grau. Então Krishna, ele é Krishna Yogeshvara. Se existem magos poderosos, Krishna é o mago mais poderoso de todos, dotado de todo o poder. Aí alguém pode falar assim, mas que Deus é esse que mata? Como é que é isso? É importante sempre falar sobre isso, porque mesmo tem muitos devotos que ficam assim um pouco perplexos com essas histórias védicas. Primeira coisa que a gente tem que entender, gente, que isso acontece unicamente no plano de existência material, tá? E Krishna, ele é um artista supremo, além de ser um criador, o criador assim de toda a arte do mundo material, digamos assim, toda a beleza do mundo material. Krishna, ele tem um dom artístico de querer protagonizar grandes episódios, grandes cenas teatrais, digamos. Krishna gosta disso, ele se satisfaz com isso. E para isso ele chama o seu séquito de devotos para participarem das suas lilas, são seus passatempos. Através desses passatempos ficam ali os ensinamentos, além do conceito lúdico, né? A gente sempre vendo os filmes, os desenhos animados também, né? É todo tipo de essas histórias que são retratadas através da indústria cinematográfica. Uma pena que a indústria cinematográfica ela seja tão demoníaca, né? Você pega esses canais de streaming aí, meu Deus do céu, para você conseguir pensar um filme para assistir é a coisa mais difícil que tem, entendeu? Difícil ter um filme edificante realmente, não é fácil. A maioria impregnado de mensagens, inclusive mensagens subliminares, altamente demoníacas, entendeu? Mas enfim, Krishna gosta de protagonizar dessas cenas, através das quais ele deixa um legado, ele deixa o conhecimento, através ali de uma cena lúdica, de um evento, entendeu? De um passatempo, ele conta uma história, esse passatempo, e deixa uma mensagem. Isso é muito importante nesse mundo material, porque esse mundo material, né, é onde Krishna executa esses passatempos, onde ele tem seus embates e onde ele mata demônios, né? Entendeu? Porque é o mundo do bem, onde o bem luta contra o mal. É um mundo de dualidades. Então, esses passatempos de Krishna, eles vão exemplificar o quê? Que o bem é melhor. Na verdade, existe aquilo que está além do bem, que é Bhakti, o serviço devocional, são as ações transcendentais que são vertidas em favor de Krishna, para o prazer de Krishna, Anukulena Krishna, tudo feito favoravelmente para Krishna. Então isso é o que há de mais elevado realmente, as ações em Bhakti Yoga. Mas esse mundo é um mundo complexo, é um mundo de dualidades. Então primeiro a gente precisa entender que o bem é um caminho virtuoso, né? O bem é o caminho a se seguir. E através dessa opção, distinguindo o que é o certo do errado, a gente vai pelo caminho do certo, pelo caminho do bem. Isso permite o quê? Desenvolvimento das virtudes,
amolecimento do coração. Em última análise, aramos a terra, né? A terra, o coração, para receber semente de Bhakti Yoga. Aí assim a coisa vai fluindo, né? Então, o ponto é que Krishna, ele mata corpos e salva almas. Esse é o que a gente tem que entender. Almas em corpos demoníacos querendo matar Krishna, invejando Krishna, querendo ser Deus. E vão para o confronto com Krishna, né? Nesses passatempos sempre essa história é essa. Krishna está lá de boa, ele não quer confusão. Mas aí vão lá para tentar cutucar a onça com vara curta. E aí Krishna é obrigado a enfrentar essas situações e aí ele mata corpos e salva almas. Esse é o ponto, porque isso é um detalhe importante que a gente tem que entender. E tem uma coisa bem curiosa, eu vou falar sobre um passatempo aqui de Chitraketu que exemplifica bem esse tipo de situação também, e como que Krishna ele controla tudo. Mas eu separei aqui do passatempo de Putana, que se apresentou uma demônia, que se apresentou perante Krishna bebê, e ofereceu seio para Krishna mamar no seio dela. Isso está no Srimad Bhagavatam, no 7º canto, capítulo 1. Então eu separei aqui um significado de Srila Prabhupada no verso 12. 7º canto, capítulo 1, verso 12. E aí, Prabhupada fala, né, sobre um exemplo de ser demoníaco. Putana é um exemplo. Putana tinha em mente matar Krishna. Ahobakijam stana kalakutam. Ela aproximou-se da casa de Nanda Maharaja com o propósito de matar Krishna, untando seu seio com veneno. Mas quando foi morta, Krishna já sabia, né? Krishna ele está vendo tudo, ele é o místico supremo, ele está no coração de toda a entidade viva, então ele sabe o que cada um de nós está pensando, o que nós almejamos com os nossos atos. Então ele estava consciente de tudo isso. E aí o que ele fez? Ele sugou, ele aceitou o seio de Putana. Mas ele sugou o seu ar vital, ou seja, ele aniquilou com Putana ali naquela atitude e não foi, obviamente, nem um pouco afetado pelo veneno que ela colocou lá, untou os seus seios com veneno para matar Krishna, né? Mas aí quando foi morta, né, Putana alcançou o status de mãe de Krishna, a mais alta posição. Esta atividade de matar Putana não altera a imparcialidade do Senhor. Ele é Suridan Sarvabhutanam, amigo de todos. Portanto, a parcialidade não pode aplicar-se ao caráter da suprema personalidade de Deus, que sempre mantém sua posição de controlador supremo. O Senhor matou Putana quando esta agia como inimiga sua, mas, porque ele é o controlador supremo, ela alcançou uma elevadíssima posição na qual passou a ser sua mãe. Por quê? Porque Krishna aceitou ali essa atitude dela como mãe dele. Olha como Krishna é inconcebível. E como Krishna é misericordioso, compassivo. Como Krishna, os seus olhos são como os olhos de abelha, ele só vê o bem, o que há de bom. Então ele viu ali na atitude de Putana, uma atitude de servi-lo, de oferecer-lhe o seio para alimentá-lo com seu leite. E isso que Krishna viu. Mas ao mesmo tempo ele aniquilou o quê? O ser demoníaco. E salvou a alma, que é o que é verdadeiro ali, né? O ser, nós somos almas espirituais. Então aquela alma que se apresentou a Krishna numa forma como Putana, Krishna viu como uma mãe. Porém, matou o mal pela raiz. E aí Putana então foi elevada a uma condição, se liberou, né? Liberada. Claro, esses seres não são seres comuns, né, gente? São seres que vêm participar da lila de Krishna. E aí, eu me referi a Chitraketu, no 6º canto do Srimad Bhagavatam,
Tem uma história assim muito interessante de Titraqueto, que era um rei que ele tinha milhares de esposas, mas ele não conseguia ter filhos. Nenhuma das suas esposas davam filhos a ele. Era algo assim impressionante. E ele, todo rei, imagine um rei, ele quer deixar o seu sucessor, é importante dentro da realeza, né, que o rei tenha o seu sucessor para poder, né, vai ser o príncipe, que depois vai então assumir a posição de rei e tal, né? Não somente dar continuidade a esse conceito da realeza, como no caso de Titraqueto, ele se lamentava de, poxa, não estou tendo um filho, porque ele se preocupava com a importância das oblações para os antepassados. Olha que interessante isso, gente. Como que nós temos dívidas com os nossos antepassados e como que nós devemos orar pelos nossos antepassados. Um devoto, é muito importante que ele faça orações, ainda que, claro, são relações kármicas, não há dúvida, mas existe uma egrégora, digamos assim, né, da qual nós fazemos parte. A gente vai, né, vamos compondo, né, a gente, dentro do ciclo de nascimentos e mortes, a gente vai estar se conectando com outros seres. Nascemos filhos de determinados pais e mães, mas que tem uma relação ali de alguma forma, né, essa egrégora. Então, ainda que nascemos de pais materialistas e tal, mas não tem problema, na medida em que a gente se envereda por um viés de espiritualidade, é importante que a gente tenha o devido respeito pelos nossos antepassados. E aí Titraqueto, ele se lamentava por quê? Porque ele achava importante que tivesse um filho que fosse aquele filho que iria exatamente fazer oblações para os antepassados. Uma coisa bastante devocional, né? Dentro da questão do Dharma, né? E aí o que aconteceu? Titraqueto recebeu a visita, ele nessa sua lamentação, de Angira Muni e também de Narada Muni. E Angira Muni deu a ele fez um arranjo em que permitiu que uma das esposas de Titraqueto pudesse ter um filho. E aí teve esse filho. Só que como ele tinha muitas esposas, as outras esposas ficaram completamente insatisfeitas. Invejaram que uma esposa teve um filho. Então, pronto, elas pensaram, essa vai ser agora a preferida do rei. E o que elas fizeram? Elas ministraram veneno e mataram o filho de Titraqueto. O enteado delas, né? Quer dizer, porque, enfim. E aí Titraqueto entrou em profunda lamentação. Imagine, tinha acabado de ter o filho, pouco tempo depois o filho foi morto por razões assim obscuras, não se sabia como que ele tinha morrido. E aí Titraqueto, ele, nessa lamentação toda, ele novamente aparece Narada Muni, Angira Muni, Narada Muni. E Narada Muni ressuscita o filho morto. Isso está lá no 6º canto, tá, gente? Essa história é muito interessante, inclusive tem significados Srila Prabhupada assim altamente profundos, que vale a pena a gente ler, né? Então, lá no 6º canto, capítulo 16, começa a explicação dessa situação, né, de que o filho foi ressuscitado. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, retomando, né? Titraqueto conseguiu ter um filho com uma rainha, através de um arranjo de Angira Muni. Aí as outras rainhas, né? O Titraqueto tinha muitas rainhas, era casado com muitas rainhas, invejaram a condição daquela rainha que teve o filho de Titraqueto, ministraram o veneno, o menino morreu. Titraqueto entrou em lamentação
E aí Narada Muni aparece juntamente com Angira Muni, e aí começa aqui essa explicação. Através do poder místico de Narada Muni, a entidade viva, ou seja, o filho de Chitraketu, voltou ao seu corpo morto, onde ficou pouco tempo. E, em resposta ao pedido de Narada Muni, disse, aí que vem, né, gente? De acordo com os resultados de minhas atividades fruitivas, eu, o ser vivo, transmigro de um corpo a outro, às vezes indo às espécies dos semideuses, às vezes às espécies dos animais inferiores, às vezes aos vegetais e às vezes à espécie humana. Portanto, em que nascimento estes foram minha mãe e meu pai? Ninguém é de fato minha mãe e pai. Como posso aceitar que essas duas pessoas sejam meus pais? Neste mundo material, que segue em frente parecendo um rio que arrasta a entidade viva, todas as pessoas tornam-se amigos, parentes ou inimigos no decorrer do tempo. Elas também agem com neutralidade, como mediadoras, desprezam umas às outras e cultivam muitas outras relações. Entretanto, apesar desses vários tipos de convívio, ninguém está permanentemente relacionado. Ou seja, o relacionamento mundano, ele é naturalmente, ele está fadado a uma ruptura. Além das complexidades dos relacionamentos mundanos, destituídos da devida compreensão de que somos almas espirituais, que somos todos, temos uma paternidade em comum, em última análise, ou seja, somos todos filhos do mesmo Pai Supremo, estamos aqui numa condição transitória, e aí se estabeleceu uma relação de amor mútuo em consciência de Krishna, tudo é muito complexo, entendeu? Enfim, então, essa é a questão, né? Então ali, o filho de Chitraketu retoma o corpo, né, através de um poder místico que Narada Muni dotou ele dessa capacidade e pediu a ele, retorna lá e prega para o seu pai. Aí então ele continuou, assim como o ouro e outras mercadorias continuamente são transferidos de um lugar a outro no decorrer da compra e da venda, do mesmo modo, a entidade viva, como resultado de suas atividades fruitivas, vaga por todo o universo, sendo injetada por consecutivos pais em diferentes corpos, em diferentes espécies de vida. Onde é que estão nossos pais da vida anterior? Será que nós fizemos oblações para eles? Será que nós recebemos oblações dos nossos filhos, nós como pais em outras vidas? Então aí que está o ponto. A única relação que existe, real e verdadeira, são as relações de almas. E almas o quê? Em relação a Deus, tendo Deus como centro de tudo. Consciência de Krishna significa colocar Krishna no centro de todas as atividades, de todos os relacionamentos. Claro, preservando, obviamente, a hierarquia, o princípio hierárquico de pai para com filhos, mas entendendo que somos todos almas espirituais e que devemos caminhar juntos no desenvolvimento do serviço devocional a Krishna. Essa é a questão. Então, o que acontece? Aí o filho ele vai e prega para o seu pai, e logo depois que ele pregou, ele pega e vai embora. Porque ele não quer, ele aproveita aquela deixa e fala, deixa eu partir, entendeu? Ele não fica apegado. E aí Chitraketu eleva a sua consciência, apazigua seu coração, o filho prega para ele, né? O filho que foi morto e que ressuscita e que depois vai embora. E naquele momento cortou o laço de afeição mundana de Chitraketu pelo seu filho. E aí, continuando essa história, porque ainda tem um desdobramento, que é exatamente o fato de que Chitraketu ele se torna um demônio e vai lutar como Krishna, o demônio chamado Vritrasura. Tá? Mas então Chitraketu, ele, depois do episódio do filho, ele recebe de Narada Muni um mantra de invocação do Senhor Supremo. E ele começa a praticar esse mantra. E aí ele tem um darshana com o Senhor Sankarsana, né, uma forma de Krishna. E aí nesse momento, ele recebe muitas bênçãos. E ele tem um aeroplano que ele viaja por todos os mundos materiais. Sai viajando. E até que ele vai no Monte Sumero. E quando ele chega no Monte Sumero, ele se confronta com o Senhor Vishnu, dando um darshana
para grandes místicos, yogis. Só que o Senhor Shiva, ele está com Parvati no seu colo. E aí Chitraketu olha para aquela cena e começa a rir, em gargalhadas daquela cena, porque está ali Shiva todo grave, pregando para todos aqueles yogis, aqueles místicos, porém, de uma certa forma, num cenário de sensualidade, porque ele está com Parvati ao seu colo. Quando ele riu dessa maneira, ele não riu, na verdade, desdenhando do Senhor Shiva, ele achou aquilo apenas curioso. Que Shiva é muito poderoso e Shiva tem essa capacidade, esse desprendimento. Nem sempre, né? Porque tem a história de que Shiva é inebriado por Madana Mohana Mohini. Não é isso? Mas aí o que acontece? Parvati, a esposa do Senhor Shiva, fica muito ofendida por ela e pelo Senhor Shiva e amaldiçoa Chitraketu a nascer como um demônio. E aí Chitraketu vai nascer como Vritrasura. Chitraketu de maneira nenhuma se opõe àquela maldição de Parvati. Inclusive ele se dirige a Parvati e fala, ok, peço desculpas se eu a ofendi. Depois Parvati fica inclusive assim, ela cai na real, né? Ela compreende que ela cometeu um equívoco, porque Chitraketu era um devoto de Krishna. E era um devoto elevado. Então o próprio Senhor Shiva fala para Parvati, você não devia ter feito isso. Mas Chitraketu não se opõe àquela maldição, aceita. E vai então nascer como Vritrasura, que é um demônio. Mas aí Srila Prabhupada explica, num significado, que essa é a maneira através da qual Krishna abrevia a permanência do seu devoto nesse mundo material, no ciclo de nascimentos e mortes. E aí Krishna vai e mata Vritrasura, mas como eu disse, Krishna é um matador de corpos e um salvador de almas. E aí Vritrasura, que na verdade era Chitraketu, que é uma alma, um servo de Krishna, um devoto de Krishna, ele obtém uma liberação. Claro que nem é o objetivo do devoto avançado, né? A gente sabe que o devoto avançado, embora a busca pela liberação, né, se livrar do ciclo de nascimentos e mortes, desse ciclo de nascimento, velhice, doença e morte, é um objetivo inicial do transcendentalista. Mas chega um momento que o transcendentalista atinge um grau de compreensão que ele fala, não, Krishna. Claro, isso é plataforma de muita pureza. As grandes almas manifestam esses sintomas de desapego e total entrega a Krishna, a ponto de falar, Krishna, faça o que quiser de mim. Me coloque onde você quiser, mas, claro, com quanto que eu permaneça sempre lembrando, né, com aquele preceito básico, sempre se lembrar de Krishna, nunca se esquecer de Krishna e estar agindo sempre anukulena Krishnanu, favoravelmente para o prazer de Krishna. Né? Mas em última análise, então, né, Krishna mata, Deus é esse que mata. É isso, por trás dessas situações, desses teatros, dessas cenas lúdicas, essas cenas teatrais que Krishna protagoniza, está sempre o princípio de acolhimento dos seus devotos, das almas que estão na condição de devotos dele, a suprema personalidade de Deus. Então, gente, o fato é que, finalizando a leitura de hoje, foi um pouco extensa. Se vocês tiverem comentários, vai ser muito legal, por favor, comentários, perguntas, fiquem à vontade. Para finalizar, pego aqui o Bhagavad Gita, capítulo 18, o último capítulo, a perfeição da renúncia, e tem aquele verso, Yatra Yogeshwara Krishno, Yatra Parto Danur Daraha, Tatra Shrir Vijayo Bhutir Druvanitir Matir Mama. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor de todos os místicos, e onde quer que esteja Arjuna, o arqueiro supremo, com certeza também haverá opulência, vitória, poder extraordinário e moralidade. Esta é a minha opinião. Srila Prabhupada aqui. Jai. Obrigado a vocês que acompanharam. Vamos aqui a nossa... Vou reportar vocês. Pessoal aqui do Facebook, Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Gokula Hari.
Alessandra da Costa, Hare Krishna, Alessandra, obrigado por sua participação. Marcelo Magalhães já fazendo aqui uma pergunta. Como podemos enfrentar tantos demônios que vivem nesse planeta, nessa era? Vou te falar, Kali Yuga não é fácil não, hein? Arthur Ferreira, Hare Krishna, Arthur. Bem-vindo. Então, de fato, a gente está vivendo a era de Kali Yuga. Recebemos uma bênção, né? A bênção do Guru de Krishna, que é a semente da trepadeira do serviço devocional. Nós temos que zelar por essa semente e regá-la e cuidar dela. A gente sabe aquele preceito, né, como de um jardineiro que cuida de um jardim, onde ele não meramente rega as plantas, poda para elas ficarem fortes, mas também remove as ervas daninhas que estão ao lado delas. Não é verdade? Então, esse é o nosso desafio, né, Marcelo? Assim, Kali Yuga, né? Então, Kali Yuga, a gente está vivendo um momento em que avançou muito o materialismo. As pessoas estão muito desconectadas de valores divinos. Cada vez mais a gente vê, assim, com base no suposto acolhimento das minorias, enfim, tem uma série de discursos que falam sobre isso, de acolhimento. Está se falando meramente de proteção de corpos, entendeu? E não está se tratando das almas. E cada vez mais o materialismo se enraizando e as pessoas agindo de forma demoníaca em alto grau, com discursos hipócritas e sentimentalistas e discursos maldosos até, né, com manipulações, manipulação da informação. Tá tudo isso acontecendo nesse mundo atual, entendeu? Inclusive com as mídias eletrônicas, as tal das fake news, né? Ninguém sabe quem que está falando a verdade. Mas, Marcelo, na verdade, os verdadeiros inimigos que nós temos que enfrentar não são esses inimigos externos. São os inimigos internos. A luxúria, a ira, a loucura, a avareza, a falta de compaixão, a intolerância. São os inimigos internos. Porque quando a gente consegue ter autocontrole, dominar esses inimigos internos, a gente vai ter, nós vamos estar controlando, gerindo a nossa vida, refreando impulsos irracionais que agem nessa dicotomia, né, aos demônios, né, de enxergar demônios externos. Não, esquece isso, vamos trabalhar internamente, nos fortalecer, seguir num caminho de fortalecimento, de autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, que nos capacita a esse autocontrole, o controle dos inimigos internos, e vamos em frente. Deixa que Krishna cuida do resto. Entendeu? Krishna é o matador de demônios. Mas sim, a gente tem que buscar o quê, Marcelo? Ainda assim, respondendo a sua pergunta objetivamente, na parte de lidar, é deixar isso para lá. Ó, vista grossa. Não aceitar as influências desses demônios. O problema é que tem muita gente que ainda, né, em vez de beber o néctar do Bhagavatam, Bhagavad Gita, do Chaitanya Charitamrita, de estar sempre ali dentro do princípio de Shravana Kirtana, que é ouvir e cantar as glórias de Krishna. Cantar Kirtana no sentido de cantar, mas também de falar, né, de reverberar o conhecimento sobre Krishna, para desenvolver Vishnu Smaranam, que vai ser o que? A lembrança de Krishna. Sempre se lembrar de Krishna, nunca se esquecer de Krishna, para atingir essa plataforma de consciência, entendeu? Imagine, né? Eu já vou chegar aí, o pessoal que está no Instagram, por favor, aguenta só um pouquinho. Estou aqui ainda no tópico do Marcelo. Né? Então, a gente não perder tempo com as mídias eletrônicas, tem um monte de influencers digitais aí falando qualquer besteira. Então vamos pegar o quê? Vamos pegar o néctar do Shravana, ouvir sobre Krishna. A gente está aqui diariamente com o Srimad Bhagavatam. À noite temos o Bhagavad Gita. Aos domingos temos o Chaitanya Charitamrita.
utilizamos para o serviço devocional mídias eletrônicas, e é isso que a gente tem que se apegar. Não ouvir esses demônios que estão falando qualquer besteira por aí. Entendeu? Fechar a porta para eles, trabalhar os inimigos internos e seguir em frente. Esse é o grande barato. E é a grande deixa que tem aí que Prabhupada nos oportunizou, né? Tá bom? Uma turma grande aqui no Instagram. Você que comentou. Os comentários. Ademas Alves, Hare Krishna. Já vi que o Ademas já mandou uma oração lá pelo WhatsApp. Vou chegar lá, Ademas, depois vou dar uma olhada lá. Temos aqui... o Arthur Ferreira aqui. Meu nome espiritual é Adwaita Gosai Dasa, de Portugal. Do norte de Portugal. Hare Krishna, Adwaita Gosai Dasa. Tenho muitos amigos aí. Sinishinra, Purushottama, Praladesha, turma de brasileiros que está morando aí em Portugal. Obrigado por sua participação, muito legal. Vamos lá, depois do Ademas aqui no Instagram, tivemos o meu querido Hanuman Dasa, lá de Fortaleza. Haribol, meu amigo Mahaprabhu Kripa Dasa, reverências. Tivemos mais quem? Deixa eu ver. A Raquel. Hare Krishna, Raquel, bem-vinda. Temos aqui também a Fernanda Marques, nos conhecemos domingo lá no templo. Obrigado por você estar aqui conectada, Hare Krishna. Um prazer conhecê-la pessoalmente. E aqui a Raquel também, ela fala, né? Raqueli, na verdade. Eu suponho, Raqueli FD. E ainda vai avançar mais o materialismo, né? A Kali Yuga está no começo só. Então, Raquel, tem uma luz no fim do túnel. Eu vim ouvindo, antes de ser devoto... é Raquel mesmo, obrigado. Então, Raquel, antes de eu me tornar devoto, eu já vim ouvindo há muito tempo sobre o que se chamava de a Era de Aquário. A Era de Aquário vem aí. Então, a Era de Aquário nada mais é do que a Era Dourada, que surge a partir do advento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que foi o advento de Krishna há pouco mais de 500 anos atrás, que apareceu nesse plano de existência material e deixou o Mahamantra Hare Krishna como um método de meditação altamente poderoso, onde ele potencializa esse Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele potencializa esse Mahamantra com a potência de todos os santos nomes de Krishna. Por isso o Mahamantra é tão poderoso e é um elemento de meditação, uma vibração sonora transcendental que purifica a mente e o coração, que permite que a gente lute contra os inimigos internos, que a gente tenha sobriedade para saber lidar com os inimigos externos, tá? E que estabelece a partir daí, por 10 mil anos, essa Era Dourada. Então, as escrituras revelam que vai haver uma emancipação da sociedade humana e que ela vai se nutrir com todo esse conhecimento e vai se tornar uma sociedade por 10 mil anos, uma sociedade ok, tá? Vai aplacar os efeitos de Kali Yuga. Kali Yuga tem 432 mil anos, já se passaram um pouco mais de 5 mil. Eu sinto Kali Yuga avançando muito, mas estou na fé, na expectativa de que os efeitos da Era Dourada, né, estabelecida por Chaitanya Mahaprabhu, ela vá realmente gerar os seus frutos. E aí, ao longo de 10 mil anos, vai se estabelecer um estágio de vida muito saudável aqui, tá? Nesse planeta que a gente se encontra. Então, tem essa expectativa, tá? Que a gente possa, todos nós, sermos propagadores desse conhecimento e repetidores, né, desse conhecimento, para que a gente possa expandir, que ele seja acessível a mais pessoas e que em menor tempo essa Era Dourada se solidifique e se estabeleça, para a gente dar uma
revertida no cenário atual, que está muito triste, não é verdade? Muito, muito complexo. Tá bom? Obrigado, Raquel, por sua participação. Então, aqui o Arthur Ferreira, lá de Portugal, eu mencionei, né, uma turma lá de Portugal, amigos que moram lá, devotos, e ele falou aqui, conheço todos eles. Você então está em boa associação, Arthur. Desculpa, Adwaita Gosai, Dasa, tá bom? Adwaita Gosai. Hare Krishna, obrigado por sua participação. Então, não temos mais comentários. Já se passou um pouco mais de 1 hora. 1 hora e 8 minutos. 108, 108, momento auspicioso. Vou ficando por aqui, lembrando que toda de segunda a sábado, 8 da manhã, Srimad Bhagavatam, diferentes palestrantes, diferentes abordagens, isso é muito legal. E aos domingos, nesses mesmos canais, Chaitanya Charitamrita, que é a biografia do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que é exatamente o avatar dourado que estabelece, então, a era dourada, né, dentro de Kali Yuga, o movimento de Sankirtana, do canto congregacional dos santos nomes de Krishna no Mahamantra Hare Krishna, ok? E mais uma vez eu peço, por favor, vão lá no YouTube, ISKCON Rio Bhakti Center, se inscrevam nesse canal, que é a partir de onde nós faremos a nossa base de transmissões das lives. Então vão lá, dê um like, inclusive, nas palestras que já foram ali alocadas, que não foram naturalmente ainda feitas em lives, porque ainda não podemos produzir lives, a gente depende de um número de inscritos, e por isso eu estou pedindo aqui mais uma vez, vão lá, se inscrevam, deem os likes nas aulas, ativa o sininho, aquela história toda do YouTube, né? Para fortalecer o nosso canal e a gente poder daqui a pouco estar fazendo lives também por lá. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai, boa semana, boa continuidade de semana aí para todos vocês, tá bom? Me parece que não tem mais nenhum comentário, fico por aqui. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai.